ouvintes! Está no ar mais uma edição do Entrevistas DPE aqui na Rádio Defensoria. Eu sou Gislaine Teixeira e convido você a ficar com a gente para uma conversa cheia de informação, cidadania e temas que fazem a diferença na vida das pessoas. Eu queria aproveitar hoje e dar as boas-vindas para a nossa nova técnica de som, a Vitória Moura. Seja bem-vinda, Vitória. E então, aumenta o som e fica com a gente aí. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. Você já se questionou sobre o que realmente acontece com o nosso corpo à medida que envelhecemos? Hoje nós vamos conversar com o médico Cássio Mourão para entender como o envelhecimento afeta a nossa saúde física, mental e emocional e de que forma hábitos como alimentação balanceada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico regular podem fazer toda a diferença nesse processo. Seja bem-vindo, Dr. Cássio. Obrigado, Gislaine. Obrigado a toda a equipe pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre envelhecimento, que é minha grande paixão. Do ponto de vista médico, como você define o processo de envelhecimento? Então, fisiologicamente, o processo de envelhecimento é um processo fisiológico, né? Inflamatório. Ainda não se sabe exatamente, ainda não é elucidado exatamente onde que inicia o processo, mas é um processo que é inevitável. A gente diz o seguinte, tem uma máxima que diz o seguinte: envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. E quais são as principais transformações fisiológicas que o corpo humano sofre com o passar dos anos? São inúmeras, né? Porque nós temos um ciclo que é bem complexo, né? A partir do momento da fecundação, a gente passa por uma série de diferenciações celulares para constituir nosso organismo. A partir do momento de nascimento, a gente começa a se adaptar a uma nova realidade, porque até antes de nascer, a gente depende diretamente da mãe, a gente recebe todos os nutrientes, o próprio oxigênio que a gente recebe de uma forma passiva. Então, a partir do momento que a gente vem para o ambiente externo, começa o nosso processo de várias adaptações. A gente precisa se adaptar a receber o ar pelos pulmões, a gente precisa se adaptar ao alimento que entra pelo nosso trato digestivo, a gente precisa se adaptar à nossa locomoção. E a partir daí se desencadeia uma série de transformações no decorrer do tempo. Inicialmente, a gente aumenta a nossa constituição, a gente cresce, ganha musculatura, a gente apresenta uma vitalidade incrível, que é ali a adolescência. Quando a gente começa a transformação também para a fase adulta, né, ali 18, 20 anos. E mais tarde a gente vai chegando aí nos 35, onde a gente já começa a apresentar algumas falhas nos nossos sistemas de forma geral. 45, 60, nosso sistema locomotor já passa a ter dificuldades, a gente passa por um processo chamado sarcopenia, que é perda muscular natural, os ossos ficam mais frágeis, e aí a gente vai caminhando aí para o plus da nossa existência, né? Porque, querendo ou não, todos os seres vivos têm um ciclo biológico, e o nosso ciclo também existe. Mas uma coisa que é muito interessante é que o nosso ciclo tem se estendido Conforme a cada o tempo ano, passa, né? conforme o tempo passa. Outro dia, há 80 anos atrás, se você procurar nas redes, na internet, você vê que veiculavam matérias dizendo que idoso de 35 anos morre sufocado na garagem, parará. E hoje 35 anos é novo jovem. Com o avanço da ciência, das tecnologias, a gente tem evoluído muito em relação à longevidade. E o envelhecimento é apenas genético ou os hábitos de vida influenciam? O envelhecimento é genético, porém, existe uma grande influência dos hábitos de vida. Existem alguns estudos que utilizaram como amostra gêmeos idênticos. O que a gente espera de um gêmeo idêntico? Que, além da genética, todo o fenótipo, que é o que o meio causa no indivíduo, fosse igual. E o que foi feito? Um dos gêmeos começou a ter uma vida saudável. E o outro mantendo a vida que já levava antes. Então, um era alimentado uma dieta rica em vegetais, né, sem gordura animal, fazia atividade física de forma regular, regulou o sono, tinha uma interação social maior com família e amigos. Já outro gêmeo não, o outro gêmeo permanecia com a dieta que a gente chama de onívora, que é onde tem vegetais, alimentos de origem animal,
Paciente com um estilo de vida mais estressante. Foi observado que, depois de um determinado tempo, o gêmeo que tinha uma vida saudável tinha uma vitalidade maior, tinha, inclusive, aumento do tamanho dos cromossomos, ou seja, regeneração cromossômica, Olha. enquanto o outro não. O outro tinha mais problemas cardiovasculares, tinha mais dificuldade para ganhar músculo, tinha o próprio libido desse paciente era um libido prejudicado. Isso sendo o quê? Irmãos gêmeos condicionados a ambientes diferentes. Uhum. E quais são os sinais mais comuns do envelhecimento da pele e o que pode ser feito para prevenir? Eu sempre digo que o básico bem feito já é meio caminho andado. Né? A gente vive numa sociedade que procura coisas muito instantâneas. É uma sociedade muito imediatista. E embora a gente tenha aí muitas técnicas para o melhoramento da pele, o básico bem feito sempre vai ter um peso muito maior. O que seria o básico bem feito? Uma boa noite de sono. Quando a gente fala de um bom sono, aí entre 7 e 8 horas. Se hidratar bem. Então, o indivíduo saudável, né, sem uma doença cardíaca importante, sem uma doença renal importante, uma doença de fígado importante, precisaria tomar aí, em média, um indivíduo adulto, uns 3 litros de água por dia. São contadas as pessoas que a gente conhece que fazem isso. A alimentação saudável, então evitar o uso excessivo desses snacks da vida, dos ultraprocessados. Hoje a gente tem uma dificuldade grande, inclusive, de encontrar os alimentos de verdade nas prateleiras dos supermercados. Hoje a gente tem um café que não é café. Hoje a gente tem manteiga que não é manteiga. São compostos que estão entrando no dia a dia da população sem que ela perceba. Tem que ler os rótulos direitinho. Tem que ler os rótulos direitinho. Então... E quais as doenças que tendem a se manifestar com maior frequência na terceira idade? Doenças cardiovasculares. Das doenças cardiovasculares. Porque existem inúmeras doenças. Existem 3 principais doenças que são silenciosas. Que são a dislipidemia, que é excesso de gordura no sangue. Então vem aí triglicerídeo alto, colesterol alto, a pressão alta, que é uma das doenças mais traiçoeiras que a gente tem no dia a dia, porque quando ela se apresenta, o primeiro pico, geralmente, o paciente descobre ou em alguma ação de triagem, promovido pela saúde, ou quando está com uma dor de cabeça insuportável, vomitando, vai para o hospital, nossa, tá lá a pressão, 200 por cento e pouco. E o diabetes, que geralmente também o paciente descobre passando mal. Então, apesar de a gente ter um sistema de saúde que é vitrine para o mundo inteiro, o brasileiro não costuma usar. Então, a gente imagina, se você comprou uma máquina de lavar, essa máquina de lavar tem uma vida útil, vamos lá, colocar uns 4 anos. Mas se você usa essa máquina o tempo inteiro, usa na função errada... Não faz a limpeza. Quem é que nunca usou, quis lavar o edredom rápido e colocou no 19 minutos, em vez de colocar na função certa? Então, sem limpeza, sem manutenção, essa máquina vai durar 4 anos? Não vai. Hoje, a população brasileira está envelhecendo aí tranquilamente até os 85, 88 anos de forma ativa. E aí fica a pergunta, se eu não me cuido, se eu não pratico o meu autocuidado, como é que eu vou chegar lá na frente? A gente vive uma vida muito corrida e a gente se doa muito para cuidar das outras pessoas. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Então, veja, se você me pede... Vou dar um exemplo assim bem bobo. Se você me pede R$100 emprestado, eu só vou poder te emprestar esses R$100 se eu tiver. Para eu cuidar de você, eu tenho que cuidar de mim. Para eu te amar, eu tenho que me amar primeiro. Então, nessa loucura do dia a dia, as pessoas acabam deixando esse básico do básico, que é o pilar maior, que é eu estar bem para poder cuidar de outras pessoas, de lado. Sem contar que essas doenças que a gente acabou de discutir são doenças que, se não controladas de forma adequada,
a longo prazo, a conta chega. Uhum. E a conta chega de uma Às vezes forma... o prazo nem fica longo. Às vezes nem fica longo. Vai embora antes. Por quê? Essas doenças, elas se retroalimentam, elas formam uma cascata. Então, uma piora a outra, e a tendência é só uma piorar a outra cada vez mais, atingindo outros sistemas e órgãos. E quando a gente fala do colesterol alto, a partir do momento que você tem muita gordura circulando no sangue, a tendência é se acumular nos vasos. Com um pico de pressão, um desses coágulos, vamos dizer assim, pode se deslocar. Entope as veias. E pode entupir veias importantes do coração, que é o que gera o infarto, ou do cérebro, que é o que gera AVC. Então, até que ponto você tem que deixar o seu autocuidado de lado para que essa sua falta de autocuidado gere um impacto na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque se você teve um AVC isquêmico, você poderia ter evitado. E depois ficar dando trabalho para todo mundo, né? Aí, em vez de cuidar, precisa ser cuidado. Então, as pessoas têm que começar a se imaginar a longo prazo. E a prática de atividades físicas, né, contribui para isso, né? Mesmo após 60, 70 anos, as pessoas têm que praticar atividade física? O ser humano é um organismo desenvolvido para movimentar. A gente sai da barriga da mãe, que bebezinho já não fica quieto. Quando a gente começa ali a ter um melhoramento do nosso desenvolvimento neuropsicomotor, a gente começa a engatinhar. A gente começa a tentar ficar de pé. Embora a gente caia 1 milhão de vezes, a gente levanta 1 milhão de vezes para andar. E isso serve para a vida inteira. Não tem como a gente ter autonomia no envelhecimento sem a gente praticar atividade física. A atividade física, ela traz inúmeros benefícios para o ser humano. Ajuda na saúde mental, porque reduz o estresse, libera através dela uma série de mediadores químicos que dão bem-estar. Ajuda na manutenção da pressão arterial, ajuda na constipação. Pessoas sedentárias, elas tendem a evacuar, fazer cocô cada vez menos, em dias de forma irregular. Aí já gera outros problemas. Já gera outros problemas. A atividade física ajuda a gente a ganhar músculo, porque é sabido que a partir dos 45 anos a tendência é a gente perder musculatura mesmo, um processo que a gente chama de sarcopenia senil. A atividade física ajuda a melhorar a neurocognição, então ajuda a prevenir doenças como Alzheimer, né, essas demências da idade. E muitos estudos têm apontado que a atividade física também pode prevenir alguns tipos de câncer. Olha. Então, a gente só tem benefícios. E a gente mora numa cidade que tem uma característica que é única. Olha que eu já rodei o Brasil exercício quase ao ar inteiro. Livre. Cara, todos os bairros têm praças incríveis aqui em Boa Vista. Então, uma coisa boa, que é um pouco atípica, é que a gente vê realmente as pessoas usando. Precisam usar cada vez mais. A melhor poupança, quando a gente pensa em envelhecimento, a melhor poupança que a gente tem é a nossa própria saúde. Só que a gente tem que começar hoje para colher os resultados mais adiante. Eu sempre digo que o único bem mais importante que a gente tem é a saúde, porque se você não estiver bem, você não faz nada. Não adianta você ter rios de dinheiro. Eu acho que a gente acabou de passar por um período da pandemia, muito conturbado da humanidade, que foi a pandemia. Não adiantava, da mesma forma que o bilionário adoecia, o pobre também adoecia. E o tratamento era praticamente o mesmo. E a saúde mental e emocional, como que o envelhecimento impacta nisso? E de várias formas, viu? Eu costumo falar para os meus pacientes que nós temos um tripé. Nós vivemos por um tripé, que consiste na saúde mental, na saúde espiritual e na saúde física. Atividade, alimentação, atividade física. A religiosidade, né? Acreditar em algo maior, também a saúde espiritual.
E a saúde emocional, são as nossas emoções, o que a gente vibra, também repercute muito na forma como a gente envelhece. Aí a gente tem 2 pontos muito importantes. Um, a santificação do idoso, né? Ou a gente observa que conforme as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão iniciando um processo de santificação. É como se o idoso não pudesse beijar na boca, o idoso não tivesse desejo. É muito raro você ver casais de idosos namorando na praça de mãos dadas e se beijando. Uhum. E a sexualidade faz parte do nosso bem-estar também. Existem algumas populações no mundo que nós chamamos de zonas azuis, que são as zonas de maior longevidade ativa que nós temos. Uma delas fica na região da Sardenha, na Itália. E lá a população ela vive o pós-luto de uma outra forma. Ok que fica a saudade. Existe a dor porque a pessoa amava uma determinada pessoa. Porém, a vida continua. E lá eles entendem a importância de novas relações. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Né? A gente vê que os idosos acabam envelhecendo sozinhos. E aí entra a depressão, né? A depressão. Quais os sinais de alerta na depressão nos idosos? Os sinais são muito claros. Os idosos acabam querendo se isolar cada vez mais, de não sair de casa, de passar muito tempo na frente da TV. Agora o celular também. Celular com TikTok. Então, assim, não é tão difícil de você passar desapercebido. O que acontece muitas vezes é que as pessoas realmente não têm muito tempo para ficar em casa. Então, o idoso acaba ficando mais sozinho. E a perda de memória é sempre um sinal de demência ou pode ser parte do envelhecimento natural? Eu descobri agora que na menopausa a gente perde a memória. Então, perda de memória Descobri é um do assunto pior muito jeito. complexo, porque são muitos os fatores que podem levar a essa diminuição da memória. Déficit de vitamina pode causar, né? Então, a falta de vitamina B, a falta de magnésio podem causar, déficits hormonais também podem causar perda de memória. Então, nem todo esquecimento significa uma demência. Né? Demência é um assunto muito complexo, que podia passar aqui horas falando a respeito. Mas se o esquecimento acaba ficando muito repetitivo, esquecimento de nome, esquecimento de que dia esquecimento repetitivo de coisas mais graves, como fogão aceso, ferro ligado, são sinais de alarme para que procure uma atenção especializada. E isso também já bate com a interação social, né, na qualidade de vida dos idosos, né? Qual a importância da interação social? A interação social, na verdade, ela é importante para todo mundo, que o ser humano Não só os idosos, né? é um organismo sociável, né? Together is better, então juntos sempre melhor. Então, o grande erro que as pessoas depressivas, sobretudo, comete é querer se isolar, é achar que não deve dividir a carga com ninguém. Infelizmente, as pessoas que mais se suicidam no mundo não são aquelas que estão chorando, que se abrem, são aquelas que não se abrem. São pessoas que a gente não imagina que estão passando por situações difíceis, que têm dificuldade de se abrir. Se eu te pergunto, você está tudo bem? Está tudo bem. Então, para mim, bom, você me disse que está tudo bem, ok. Mas, a partir do momento que você fala, Cássio, realmente não estou bem, vamos conversar? Vamos conversar? Você desabafar, você chorar, vai ajudar com certeza a melhorar essa carga emocional. Então, por esse motivo e por diversos outros, a socialização é importante para esse processo de envelhecimento.
E com que frequência um idoso deve fazer check-ups médicos e quais os exames indispensáveis? Aí vai depender da faixa etária, né? De uma forma geral, uma pessoa que pratica um bom autocuidado vai ao médico todo ano, igual dentista. Você não vai no dentista só quando está dente doente. Você tem que ir todo ano, né? Então, como a gente acabou de falar, existem doenças que são silenciosas, que podem se manifestar em qualquer momento da vida. Então, ir ao médico pelo menos uma vez por ano, fazer seu check-up, é imprescindível. E o uso de suplementos alimentares é recomendado para todos os idosos ou precisa avaliar cada caso? Precisamos avaliar cada caso. Exames de sangue? A gente precisa estudar como é que está ocorrendo o funcionamento desse organismo. Existem alguns suplementos que são contraindicados para quem tem problema de fígado. Existem outros que são contraindicados para quem tem problema de coração ou problema de rins. Então, é complicado falar de suplemento de uma forma abrangente. Porém, alguns são necessários, como, por exemplo, a creatina. Creatina é um suplemento que as pessoas... muita gente olha com maus olhos, achando que é anabolizante. Mas a creatina, além de ter uma função importante na recuperação muscular pós-treino, ela também tem uma função de melhorar a neurocognição. Então, é um suplemento que é para todo mundo. Saiu um estudo essa semana passada que mostra justamente isso, que uma dose diária de 2 a 4 gramas de creatina é bom para todo mundo. Não tem idade. Né? Além dos músculos, ela melhora mais alguma coisa? A cognição, melhora a neuroplasticidade do cérebro. A gente nasce com o número X de neurônios. Depois que a gente nasce, eles só vão morrendo. Eles não se multiplicam. Porém, o que a neuroplasticidade é? É a capacidade de a gente formar novas terminações nervosas. E isso é bom para quê? Para proteger a gente contra doenças da idade, como as demências. Então, como um efeito devastador, às vezes, de um AVC. A gente não pode generalizar, mas pode acontecer também de causar essa neuroproteção. E tem diferença no processo de envelhecimento entre homens e mulheres? Tem sim. Tem porque os ciclos hormonais dos homens e das mulheres são diferentes. O ciclo hormonal do homem ele é mais estável. Das mulheres, muda todo mês. Eu que o diga. Mulher é complexa demais. Então, isso também gera um impacto na forma de envelhecer. Claro, por que as mulheres morrem menos? Porque elas se cuidam mais. A gente tem uma política de pública de saúde que é perfeita. Tem gente que vem de fora. Eu já fiz estágio no Hospital das Clínicas na USP e via pacientes vindo do exterior fazer cirurgia no Brasil. Porque aqui no SUS é maravilhoso, é um pai. Aqui, não precisa ir muito longe, aqui mesmo em Roraima, vem pessoas da Venezuela, da Guiana o tempo inteiro para se cuidar. Então, a gente tem um sistema que é bom, que apesar dos pesares, ainda funciona muito bem. Mas as pessoas não procuram. Só procuram quando precisa. Lembra da máquina de lavar? Isso. Da máquina de lavar dá uma emperrada. E os desafios enfrentados pelas mulheres ao envelhecer, especialmente em relação à autoestima e às mudanças hormonais que você citou agora? Então, para as mulheres, existe uma coisa chamada etarismo. Infelizmente. E isso, não só para as mulheres, mas também a gente observa isso muito na comunidade LGBT. Os homens de 40 mais também sofrem muito com o etarismo. Então, é um problema que é muito mais comum que a gente imagina. Porque, para a sociedade, ainda parece que pessoas com mais de 40 anos começam a ficar... Não rende, né? Não é ativo economicamente, não é produtivo. E pelo contrário, o Brasil tende a se tornar a sexta população mais longeva do mundo até daqui a 25 anos. E a gente vai fazer parte dessa estatística. O que as pessoas não estão vendo, que é uma coisa que é muito importante? Que a gente precisa se manter ativo cada vez mais. Porque o sistema tributário previdenciário vai mudar já não está aguentando. Em 2060,
um estudo que eu li essa semana mostra que 1 a cada 4 brasileiros vai ter mais de 60 anos. Nossa. E é exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Você acredita que o Brasil está preparado para lidar com o envelhecimento acelerado da população? Ainda não. Vamos ter que aprender no dia a dia. É muita coisa que precisa ser mudada, mas, acima de tudo, a população precisa se conscientizar que o maior patrimônio que a gente tem é a nossa saúde. Eu queria enfatizar uma frase aqui, dizendo assim: envelhecer bem é necessário adotar uma abordagem integral que considere não apenas os cuidados estéticos, mas também os aspectos nutricionais, hormonais, metabólicos, emocionais e comportamentais. Como você falou no início, né, o envelhecimento é inevitável, mas os seus impactos podem ser minimizados com escolhas conscientes e uma rotina voltada para o cuidado com o corpo, a mente e, sobretudo, com a forma como nos enxergamos. É bem por aí mesmo. Então, você ouvinte que está nos acompanhando hoje, se você está vivo, tem tempo, é hora de mudar, é hora de girar a chave. Tendência é a gente envelhecer cada vez mais. E como que você quer envelhecer? De forma ativa ou dependente das outras pessoas? Até que ponto o seu egoísmo pode tá causando aí danos à rotina de todo mundo que vive ao seu redor? Então você tem aí a escolha de começar algo diferente hoje. Comece então a comer de uma forma mais saudável, ingerir mais salada, mais vegetais crus, comer fruta. Tomar água, aí pelo menos seus 3 litros de água por dia, tentar manter um sono aí de 7, 8 horas. Se não estiver bem na cabeça, procura ajuda. A gente tem muitos canais aí de ajuda, tem o Centro de Valorização da Vida, que tem uma linha 24 horas que você pode conversar. 180 não, 188. Acho que é 188. 188. Temos aí o sistema de saúde nosso, né? Os médicos das UBS estão sendo capacitados para atuar também na saúde mental, em casos leves. Casos moderados a graves, a gente tem o CAPS 3, que cuida de psiquiatria geral. Temos também o CAPS 3AD, que é um dos lugares que eu trabalho, onde a gente trabalha com dependências, não só dependências químicas, mas também já estamos fazendo atendimento em dependências por jogos de azar. Então, a cada dia que passa, a gente tem aí uma série de mecanismos para ajudar você a envelhecer com qualidade de vida. Mas quem tem o poder de tomar essa decisão, de se cuidar, se melhorar a cada dia, é você. É a própria pessoa. Você quer deixar seu contato, Instagram, para quem quiser te procurar? Claro. Pode falar. Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, quer começar a se cuidar, quer receber esses materiais legais que a gente tem preparado, com enfoque em saúde mental e qualidade de vida, é só seguir @drkac Mourão, CEO Mourão. O Cássio é um pouquinho diferente. Cássio com K. E o telefone da clínica é 95991446030. Muito obrigada, doutor Cássio, pelos seus esclarecimentos, pelas dicas, né, de saúde. Todo mundo precisa disso. Eu que agradeço. É sempre um grande prazer poder falar sobre saúde, sobre qualidade de vida. É a minha grande paixão. E poder, de alguma forma, tocar o coração das pessoas que estão ouvindo para que comecem agora, comecem hoje a ter uma vida mais saudável. Obrigada. E assim a gente chega ao fim de mais um Entrevistas DPE. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Se você gostou, aproveita para compartilhar com os amigos, segue o Dr. Cássio e não esquece de marcar a Defensoria nas redes sociais. A sua participação é muito bem-vinda. Eu sou Gislaine Teixeira e te espero no próximo programa. Até lá!